Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Felipe. Eu sou o Paulo. E esse é o podcast Nem Toda Letra Mata. Hoje nós vamos conversar com a Beatriz Heder sobre feminismo e cristianismo. Heder, se apresente. Oi, gente, boa noite. Como dito, meu nome é Beatriz Heder, tenho 22 anos, moro em São Paulo, sou formada em Teologia pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida e sou estudante de letras com ênfase em tradução na Universidade de São Judas. Talvez seja um comentário importante fazer no começo, já que o tema é esse, mas a Heder já foi feminista, né? Muito feminista. Muito, até tem aqueles posts que você compartilha de algumas publicações suas antigas que são meio que zoáveis hoje em dia, né? Muito, muito zoáveis. Eu acho engraçado abrir meu Facebook e pegar minhas postagens de uns 5, 6 anos atrás, E a gente vai conversar sobre esse tema, só que antes da gente falar sobre a relação de cristianismo e feminismo, a gente vai fazer Ou a falta dela, né? Ou a falta dela. A gente vai fazer um apanhadão histórico, né? Heder, fala um pouco pra gente sobre como que o feminismo surgiu, as raízes históricas. Eu acho que para a gente falar de um tema histórico, a gente sempre tem que olhar para o contexto dele, onde ele aconteceu, né? Então, a gente não simplesmente começa a falar dele assim do nada. E se a gente for voltar em algum lugar, a gente tem que voltar no Iluminismo, na Revolução Francesa. As raízes dele estão lá, as pré-feministas, as proto-feministas, que não eram feministas, mas as feministas puxaram elas para si, para dar força no movimento, tão inseridas nesse momento. Então, quando você pega o movimento iluminista, de uma ideia de ser dominado pela razão, de um humanismo muito forte, crescente, em que coloca o homem no centro de todas as coisas e o homem como o final de todas as coisas, você começa a abrir espaço para novas linhas de pensamento em que vão priorizar isso do homem. Apesar de que na época não fosse falado sobre a mulher, isso não quer dizer que a mulher não estava fazendo, pensando e se manifestando naquele tempo. A gente logo depois também vai ter a Revolução Francesa, os ideais da Revolução Francesa, né, que são muito fortes, que é liberdade, igualdade, fraternidade. As feministas vão se apossar muito da ideia de igualdade, seja o que quer que isso signifique para elas, né, que é debatível essa igualdade, mas está ancorada nesse pano de fundo de Revolução Francesa. A gente tem mulheres muito fortes que se levantam e que ficaram conhecidas como proto-feministas, como a Maria Guz na França e a Mary Wollstonecraft na Inglaterra. E a gente também tem já rolando nos Estados Unidos com o primeiro presidente dos Estados Unidos, Joe Adams. A esposa dele, Abigail Adams, vai também ser uma grande propulsora do movimento. A primeira propulsora. Eu sou bem leigo nesse assunto, aí eu achava que tudo tinha se originado com Joana d'Arc. Na minha cabeça era assim que tinha surgido, e com fogueiras. Justo. Mas tem algum papel nisso, não tem? Em todo esse processo? Eu acho que as mulheres da Idade Média, e as que foram até taxadas como bruxas, e muitas delas obviamente não eram nada nem perto disso, não eram feministas, não eram nem proto-feministas, porque elas não tinham ideais como a das proto-feministas, mas elas se tornaram uma primeira chama, uma primeira luz para onde as outras olharam. Elas não tinham essa intenção, elas não tinham essa ideia, nem as proto-feministas tinham, na verdade, mas elas talvez tenham sido o primeiro estalo de alguma coisa acontecendo. É normal a gente ouvir falar de 3 ondas, né, do feminismo. Sim. E
o que são essas 3 ondas e o que diferencia uma da outra? As 3 ondas é muita história. Eu sou defensora de que, na verdade, já são 4 e que nós estamos vivendo a 4ª. Algumas outras teóricas feministas também vão concordar com isso. Mas, de uma maneira assim, bem resumida, na ideia das ondas, a gente tem a primeira onda na década de 20, a segunda onda na década de 50, a terceira onda na década de 90, mais ou menos, cada uma delas, e a 4ª onda seria mais ou menos de 2010 para frente. Então, ela está em formação, ela está acontecendo, tem pouco registro. E se a gente fosse definir, assim, temas principais de cada onda, e pessoas principais em cada onda e tudo mais, na primeira onda, a gente ia falar que é a do sufrágio, é a luta pelo voto. As mulheres não tinham nenhum objetivo em abandono de lar ou de estrutura do casamento, nada disso. Era uma luta muito específica pelo voto. E os nomes mais fortes são Abigail Adams e a Declaração dos Sentimentos com Elizabeth Stanton, então, que é um nome bem conhecido. Na segunda onda já começa a ficar difícil, porque os nomes fortes que vêm é Simone de Beauvoir, por exemplo, e já é uma onda mais acerca de sexualidade, o aborto começa a surgir, a questão da própria discussão da estrutura do casamento e da homossexualidade começa a surgir muito mais forte, coisas que eram muito mais tabu antes que não iam ser discutidas. E na terceira onda é a que a gente pode falar até que é a da cultura da vulgaridade, é a onda da sexualização. Tá, é a onda que a gente nasceu, né? A gente nasceu nessa onda. E é a onda em que o aborto não é mais um tabu, mas já se torna a luta pelo direito. Já não é mais só uma discussão de identidade, de gênero, mas tudo acerca da sexualidade, inclusive a transformação do corpo para isso, se for necessário. E quem a gente vai ter muito forte de defensor dessa onda é a Margaret Sanger. E aí, para a 4ª onda, a que a gente está vivendo é uma continuação da terceira, mas agora é propagar o que foi ensinado, é propagar o que foi dito. Então, a gente vai ter muito forte o uso da internet, o uso das tecnologias para tornar o feminismo uma cultura de massa e não mais uma coisa própria da academia, ou própria da universidade, ou própria dos livros, mas é uma coisa do povo. Então vai vir o feminismo da branca, o feminismo da preta, o feminismo da lésbica, da trans, da cis, tudo segmentado, tudo dividido, até por causa da própria da verdade ser relativa, né? Então, muitas vão dizer que a gente ainda não está nessa, outras vão dizer que a gente está, é aberto, mas eu creio que a gente está vivendo e que daqui a uns anos a gente vai ter essa onda documentada. Quando eu estava formulando as perguntas aqui, eu não sabia se eu colocava 3 ou 4, porque eu já tinha ouvido falar que tinha uma 4ª. Uhum. As famosas são as 3, né? As conhecidas, assim. A primeira é só essa luta por voto e coisas desse tipo? Lutas por voto também tem muita... toda a questão civil da mulher, né? Dela poder votar, dela poder ter direitos legais, da questão da cobertura, a cobertura que é aquela ideia que se eu fosse casada, eu não poderia tirar dinheiro do banco, eu não poderia comprar um terreno sem ter a assinatura do meu marido. Então, é a luta por essa queda dessas coisas. Então, soa muito mais legal e cível do que propriamente ideológico. Uhum. É importante fazer essas distinções das ondas, né? Porque muitas pessoas, inclusive muitas mulheres ou garotas cristãs dentro das nossas igrejas, acreditam que o feminismo é tão somente e apenas a luta por direitos iguais das mulheres. E se resume a isso. É um movimento que é simplesmente para isso, ou esse é o único propósito do movimento. Quando, na verdade, existem diversas ondas e existem outras questões envolvidas, como a questão do progresso sexual, ou do tipo de uma sexualidade mais liberal, né, que vai totalmente de encontro com o que a cosmovisão cristã ensina. Então é muito importante fazer essas distinções. Sim. E
Eu até preciso discutir isso é uma conversa que eu tenho com muitas meninas cristãs quando eu converso com elas sobre esse tema de feminismo, é sobre o que é essa definição delas dessa igualdade também, porque isso é um tema importante dentro quando você fala da ideologia feminista. O que é a igualdade deles e o que é a igualdade bíblica de homem e mulher. São igualdades diferentes. Então, a menina cristã, o homem cristão, ou cristão no geral, né? Precisa tomar cuidado com isso, de dizer assim, é igualdade. Eu falo, não, mas peraí, que igualdade? Porque a igualdade delas, a gente não precisa querer. Não faz sentido dentro da cosmovisão bíblica. E às vezes parece até só um jogo de retórica usar a palavra igualdade. Por exemplo, tem algumas mulheres que vão usar aquela camiseta escrito "Bem-vindo ao matriarcado". Uhum. Vocês já viram? De La Casa de Papel. E para que usar essa frase? Ela não parece nada em busca de igualdade. Ela parece mais olha, eu estou querendo ser superior. Uhum. Sim. Eu acho que essa é uma percepção, acho que a Beatriz vai saber mais sobre isso, né? Mas uma percepção que eu, como leigo no assunto, tenho percebido é que, apesar de no discurso o que é dito é que é a busca pela igualdade, ou algumas aprimoram e falam de equidade, na prática o que a gente vê é uma luta por superioridade. Tanto que, se você pegar alguns jargões comuns hoje, né, é macho escroto, macho não sei o que, alguma coisa nesse sentido. Mas você não tem nenhum tipo de jargão análogo ou semelhante em relação à mulher, né? Para criticar o homem tá tudo bem, tá tudo liberado, mas a mulher nem ouse falar mesmo se ela estiver errada. A crítica à mulher dentro da comunidade feminista, ela é uma polêmica, porque elas não negam que as mulheres façam coisas de errado e ajam erradas, inclusive dentro do próprio movimento e com o movimento, mas até que ponto se pode falar sobre a mulher e o erro dela, né? Porque senão não tem mais sororidade e tudo mais. Mas eu acho que, usando até o próprio meio delas, né? Quando você estava falando essa ideia de querer a superioridade, me lembrou muito a frase de Paulo Freire, e eu, como sou da educação, conheço bastante, que ele fala, né, que o sonho do oprimido é se tornar um opressor. Então, eu acho que elas, na própria ideologia delas, não percebem que elas fazem o que dos próprios propulsores da educação delas fala que isso vai acontecer. Então, elas vão dizer que não, a gente não quer superioridade, a gente quer igualdade e tudo mais. Mas, na prática, ninguém nunca está satisfeito com pouco poder. Todo mundo quer todo o poder que pode ter. Então, para que só a igualdade se a gente está num momento em que talvez a gente consiga a superioridade? Perfeito. E ainda nesse caminho, né, de buscar superioridade na prática, mesmo que não na teoria, a gente vê surgindo várias outras teorias ou argumentos que buscam, de alguma maneira, dar aporte a essa visão da superioridade da mulher. Por exemplo, o argumento do lugar de fala. Para mim é horrível, é pífio, é epistemologicamente muito ruim esse argumento, e no fim das contas eu acho que ele é contraditório consigo mesmo, é autocontraditório. Mas esse não é o ponto, né? Não é avaliar o argumento. O ponto é que certos argumentos começam a ser construídos cujo caminho que eles vão levar é, sim, nós somos superiores. Na prática, mesmo que não na teoria. Então você não pode me criticar, porque não é seu lugar de fala, você não pode falar sobre o que eu devo ou não fazer, porque não é seu lugar de fala, e vai tudo levando a esse caminho de alguma maneira. Sim, e talvez até vai ter que muitas meninas que estiverem escutando isso vão estar pensando assim, nossa, mas eles estão falando de feminismo, eles não estão falando do feminismo, eles estão falando daquela vertente que seria a vertente mais radical, né? O feminismo, só quem é feminista, ela não vai pensar assim. E aí é a hora que eu sempre falo para elas que não é verdade. Que se você está envolvida na militância em algum sentido, em algum nível, você ainda está no raso. E você pode estar no raso e por isso ainda é tudo tão bonitinho no sentido de igualdade. Mas que quando você vai aprofundando dentro do movimento, você não tem a opção de não tomar lados e de não
abrir mão e escolher verdades, mesmo que as verdades para elas sejam relativas no discurso, na prática não são. Então você perde o direito de escolha e você tem que abraçar todos esses ideais, inclusive dessa ideia de superioridade. Para mim, uma frase que é muito forte é de uma feminista. Ela escreveu vários livros na segunda onda, né, ela é da década de 60, de 70, que é a Ine Coedete, que ela critica expressamente qualquer relacionamento heterossexual. Então o fato de qualquer mulher se relacionar com um homem já é um tipo de opressão. E ela fala que o feminismo é a teoria e que o lesbianismo é a prática. Então, que você não vai alcançar uma prática perfeita de feminismo e poder se dizer feminista de verdade quando você estiver se relacionando com um homem. E muitos vão dizer assim, mas ela era feminista, ela não era feminista. Mas, assim, quem desenvolveu parte da teoria foi ela. Ela é uma teórica, ela escreveu, ela desenvolveu, ela foi uma das. Então, a gente não pode agora simplesmente querer anular quem criou a ideologia. Exato. E isso está dentro da ideologia, isso está dentro da história. Ela foi uma mulher muito importante dentro do movimento. E ela não era a única da época dela que dizia e defendia coisas do tipo. Então, não dá para você tirar um pedaço e ficar só com o que é bom. A Ana Carolina Campanolo, né, que eu acho que é a que eu mais acompanho, assim, dentro dessa temática, ela faz uma crítica nessa mesma direção, dessa sua última fala. Uhum. De que as próprias feministas não conhecem o feminismo porque elas não conhecem as fundadoras teóricas do feminismo. E se elas conhecessem, elas veriam que o feminismo não é esse mar de rosas, mas que está associado a inúmeras outras coisas que elas vão dizer não defender, mas que está inerente ali com o feminismo. Sim. Não, isso é um fato consumado. Assim, acho que eu principalmente digo isso para as meninas cristãs que querem dizer que elas são, igual eu ouvi essa semana no Instagram, na caixa de perguntas de uma influenciadora gospel aí, né, famosa, que perguntaram, você é feminista? E ela respondeu, sim, mas eu fico só com a parte boa da ideologia. Eu fiquei assim, nossa, eu queria muito saber como é que se fragmenta uma cosmovisão, porque eu realmente não sei fazer isso. Mas se essas mesmas mulheres conhecessem profundamente o que as teóricas estavam falando, elas veriam que elas não têm como ser feminista cristã. Que uma hora um vai negar o outro e um vai anular o outro. Isso, na verdade, de qualquer ideologia humanista, né? Não só do feminismo. É que parece que quando você tem dois grupos, vamos chamar de os vilões, no caso seriam os machistas, e as benfeitoras são as feministas. Quando você tem dois grupos e um quer lutar por algo, a partir do momento que ele luta, ele está buscando derrotar o outro. Só que a derrota não vem com igualdade, ela sempre vem com a superioridade de um lado. Sim. Sim, isso é um fato. Uhum. E parece que elas ficam muito nessa dicotomia, essa falsa dicotomia de que ou você é machista ou você é feminista, você não pode ser outra coisa. Não, você não pode. Ainda mais uma mulher. Então, se uma mulher diz que ela não é feminista, ela, na verdade, automaticamente, ela não vai ser taxada de machista. Mas ela vai ser taxada de alguém que está sendo oprimida. E não consegue perceber a verdade dentro dela, do que está acontecendo ao redor dela. Então, é aquilo que eu falei, né? De liberdade e igualdade para quem? Porque a minha liberdade de escolha eu não tenho se não for igual à escolha delas. Então, só por discordar já é vítima. Já. Quando você é uma mulher que discorda, você provavelmente está sofrendo algum tipo de opressão dentro da sua construção social, de onde você cresceu. Normalmente elas vão atrelar isso à sua religião, independente de qual ela seja. Eu conheço meninas que são ateias e que não são feministas. Então, assim, isso realmente não está atrelado à religião. Mas elas, de alguma maneira, vão tentar atrelar a sua criação e o seu contexto social para dizer que é por isso que você não enxerga. E dizer que você está errada. Agora, se você é um homem que diz que o feminismo está errado, aí você é simplesmente machista. Exato. É uma coisa que é legal perceber também, que me parece uma espécie de estratégia argumentativa em favor do feminismo por parte das feministas, é tentar se vitimizar ou colocar a mulher como vítima de quase tudo, né? Então você tem esse discurso hoje em dia, nossa, mas a mulher sofre tanto na sociedade de hoje, são tantas opressões e não sei o quê.
E é engraçado que quando você olha para a realidade, você vai ver, ok, a mulher tem algumas desvantagens mesmo em algumas coisas, o homem também tem, e todo mundo tem ali seus demônios para vencer, né, suas batalhas. E minhas irmãs, né, que não são feministas, elas falam sobre, poxa, essas feministas aí ficam falando tanto de opressão, disso, daquilo, mas comigo não é assim não, eu vivo uma vida normal, tem coisa que é ruim, mas tem coisa que eu não queria nem ser homem, porque homem sofre muito mais em algumas coisas, sabe? Então, você olha para a realidade, você vê que é um discurso montado, sabe? Que você não corresponde muito bem, ou você tem que estar com uma espécie de cosmovisão bem corrompida já para você interpretar tudo de acordo com aquilo que você quer ver, né? Você coloca uma lente e interpreta tudo de acordo com aquilo. Eu tinha um professor que ele dizia um professor de seminário, que ele dizia que o feminismo tem uma voz ideológica que precisa ser ignorada, mas uma voz histórica que precisa ser escutada. E eu acho que essa questão, às vezes, muito da vitimização entra nisso. Elas vitimizam muito, elas criam um discurso pronto para muitas coisas, mas isso já até falando uma coisa que é a pergunta que eu sempre recebo em qualquer lugar que eu for, é tipo assim, e como lida com essas questões que são reais e que acontecem e que já aconteceram comigo, por exemplo, eu poderia gravar um podcast só de histórias de coisas que já aconteceram comigo, tanto em mercado de trabalho quanto de assédio, mas eu acho que o problema delas não está em apontar o erro. Eu acho que isso é um problema, viu? Não é a questão. O problema é como elas tratam, porque elas acham que a resposta vai estar na vitimização e de se fazer de coitadas, assim, em algum sentido. Eu acho que a resposta estaria muito melhor em, tipo assim, olha, a gente realmente tem um problema com o mercado de trabalho? Temos, então agora o que a gente precisa fazer é não vitimizar, mas então procurar melhorar a lei trabalhista. A gente tem um problema real com assédio. Temos um problema real com assédio, então a gente vai ter que melhorar. Não adianta ficar na vitimização de internet, que é o mais forte hoje. A gente precisa levantar alguma maneira criminal e penal que as punições para isso façam sentido. Mas também a gente vai entrar na questão da cosmovisão bíblica, que é o que elas não vão ter, e é a minha discussão também que eu sempre falo quando eu converso com alguma menina sobre isso, é de que entender que isso que elas apontam como um problema e é um problema real não vai ser tratado enquanto o pecado não for tratado. E a única coisa que trata pecado é o evangelho. Então, o machismo existe, o machismo acontece, inclusive dentro da igreja, atualmente, mas isso é culpa do pecado. E o feminismo, ele é um pecado, e ele é um problema, e ele traz altas vitimizações, mas ele também aponta verdades da nossa sociedade, que a gente como igreja devia estar mais atento para isso, mas que a gente não tem que esperar que dentro de uma bandeira, dentro de uma ideologia, isso vai ser resolvido. Porque isso vai ser resolvido com o evangelho, porque pecado se trata com o evangelho. Excelente. Eu tinha visto um post, acho que foi no Instagram ou no TikTok, não sei aonde, mas era uma mulher que fez uma enquete para mulheres. O que você faria? Qual seria a primeira coisa que você faria caso não existisse mais homem? E também fez para os homens. Qual seria a primeira coisa que você faria caso não existisse mais mulheres? Os homens ficaram tristes e as mulheres comemoraram. Todas falaram, eu ia sair sem medo, coisas do tipo. Só que a maioria das respostas das mulheres sempre colocava o homem como um vilão. Mesmo sendo um homem qualquer, um tiozinho catador de lixo, qualquer pessoa. Aí, a pessoa que postou isso tentou mostrar que as mulheres eram mais vítimas. Só que isso foi meio que um tiro no pé, porque muita gente começou a falar que ela só estava demonstrando que existe um preconceito que vai sendo enraizado na mulher contra o homem. E na hora que eu vi isso, meio que deu um estalo. Realmente, parece às vezes que está encaixando, está fazendo um discurso todo voltado não para ser contra o machismo, mas para ser contra homem em geral. Sim, essa é uma verdade, porque se no humanismo a gente precisa botar o homem no centro, o feminismo vai fazer mais ainda do que o humanismo. Ele vai querer botar a mulher especificamente no centro. Elas sabem que elas não podem generalizar todos os homens.
até as feministas têm ao seu redor homens que elas não consideram todos ruins. Elas vão dizer que são potenciais abusadores, que são potenciais machistas, mas não são. São homens bons e homens normais. Mas a força do argumento está na quantidade, né? Então, quanto mais você generaliza, maior a quantidade, e quanto mais você faz as pessoas acreditarem nisso como uma verdade geral, e uma verdade, inclusive, absoluta, apesar de não existir verdade absoluta, melhor para o movimento. Ô, Heather, deixa eu te perguntar, existe alguma informação falsa que as feministas passam como argumento? Por exemplo, vão argumentar, olha, você só consegue trabalhar por causa do feminismo, você só consegue votar por causa do feminismo, você só consegue respirar por causa do feminismo. Existe algum argumento que elas usam que, na verdade, seja baseado em informação errada? Tem. Eu acho que na questão do trabalho seja maior. Eu entendo a questão toda da discussão do mercado de trabalho, e eu sou uma pessoa que fala muito da questão da mulher no mercado de trabalho, da desvalorização, mas não é verdade que a mulher já teve o direito de trabalhar por causa do feminismo. Antes da primeira Revolução Industrial, na época da manufatura, as pessoas trabalhavam em casa, e as pessoas normalmente tinham as lojas, as coisas que elas faziam, né? Então, fosse, sei lá, uma sapataria, coisas do tipo, na parte de baixo das suas casas, e elas moravam em cima. E as mulheres, elas já faziam 2 em 1. E não só as mulheres, os homens também, porque como eles estavam dentro de casa, mas estavam na fábrica, estavam trabalhando as 2 coisas ao mesmo tempo, a mulher já trabalhava. Ela fazia todas as coisas dentro da casa dela, mas ali ela estava trabalhando num negócio da família, mas era um trabalho. Então, sempre teve. E se a gente pega até outros relatos de outros povos, mais antigos ainda, que alguns povos até concomitantes com o tempo bíblico, a gente vê também mulheres com direitos legais. Talvez não equiparados aos dos homens, porque a maioria das sociedades eram patriarcais. Mas o fato de ser patriarcal não quer dizer uma anulação da mulher. E essa é outra discussão, inclusive, dentro da Bíblia. Que não é porque Deus instaurou patriarcalmente que então a mulher é anulada. São coisas diferentes. Uhum. Parece que só porque homens estão em posições mais altas, portanto, isso falando da Bíblia, só porque homens estão em posições mais altas, em alguns relatos, então, portanto, Deus é machista. E eu também lembrei do livro de Atos, que tem uma personagem chamada Dorcas, que fazia vestido, se não me engano. Era um trabalho. Sim. E não só Dorcas, a gente tinha até Priscila com Áquila. Paulo elogia a Priscila pelo trabalho que ela está exercendo dentro da igreja com Áquila. Então também era um trabalho dentro da igreja, inclusive, um ministério. A gente tinha Débora, que era juíza. Então, porque ser juíza é diferente de ser sacerdotisa, e não tinham sacerdotisas em Israel, mas a mulher exercer ser juíza, pelo visto, não era um problema. Então, a gente consegue ir vendo isso na própria Bíblia. E era um tempo muito mais antigo. Uhum. E até questão de estudo, também falam que se não fosse o feminismo, a mulher não poderia se graduar. E também é mentira. Também é mentira. Eu entendo o que elas querem dizer, no sentido de talvez a mulher não pudesse se aprofundar tanto dentro de algumas áreas e tudo mais, porque o estudo da mulher, pré-feminismo, era tipo assim, ela precisa aprender o básico de conhecimento e tudo em relação à casa, porque ela vai educar os filhos até uma certa idade, os filhos homens depois vão aprender com o pai, e as filhas mulheres vão só ter que aprender as coisas da casa com a mãe. Mas as mulheres já estudavam, as mulheres já aprendiam, e mesmo que talvez algum jeito, por exemplo, o acesso às universidades tenha se dado por questão do movimento feminista ter crescido, ou até o próprio sufrágio e o voto, a mulher ter o direito ao voto e tudo mais, eu não tenho problema de dizer que Deus usa métodos iníquos para alcançar o que ele considera justo. Uhum. É a questão Sim. da graça comum, né?
que seja dito por Marx, Freud ou Simone de Beauvoir, alguma coisa de graça comum vai ter. O exemplo mais pungente na Bíblia, talvez, né, é Gênesis 50:20, quando José é vendido para o Egito pelos irmãos. Posteriormente, ele foi ali o salvador da família dele e da nação de Israel, consequentemente, posteriormente, da linhagem do Messias, etc. Então, sim, Deus usa o mal em vista de um bem maior. Deus permite o mal em vista de um bem maior. Exato, então eu não tenho problema de que, já que Deus criou o homem e a mulher com o mesmo valor diante dele, como imagem e semelhança, e ter o mesmo valor não significa ter as mesmas funções, porque funções diferentes não diminuem valor. Como Deus criou o homem e a mulher, Exato. E isso é muito importante, como Deus criou o homem e a mulher com o mesmo valor diante dele, quando chegam tempos em que a mulher tem o seu valor diminuído como ser humano, eu não tenho problema de dizer que Deus levanta pessoas que talvez nem creiam nele para corrigir isso, porque não é porque as pessoas não creiam nele que elas não estão debaixo da soberania dele. Muito bom. Eu acho que é muito importante essa distinção entre função e valor. Muito importante. Me parece que, pelo menos no senso comum e nas feministas de forma geral, não respondo aqui pelas acadêmicas por não conhecer, mas de forma geral pelo que eu convivo, pelo que eu vejo, parece que função e valor estão necessariamente, implicitamente associados na cabeça de algumas pessoas, homens e Isso mulheres. Não é uma questão delas, né? Isso é uma questão muito da nossa sociedade. E acho que muito mais ocidental do que oriental, inclusive. A gente que associa diretamente, tipo assim, qual a sua função no seu trabalho? É tal, então você automaticamente é mais importante do que a pessoa que limpa o escritório. Isso não é verdade. É igual você. Um exemplo clássico, né? Se um homem disser que geralmente, qualquer pessoa, não necessariamente homem, disser que geralmente o homem é melhor do que a mulher no futebol, já vem machista, não sei o quê, dizendo um monte de coisa, né? Porque o que está sendo dito é que o homem exerce uma função específica melhor do que a mulher. Mas disso não se segue que o homem seja valorativamente superior à mulher. São coisas... existe um gap, um buraco gigante entre as duas coisas, são coisas bem distintas. Então, isso é muito importante diferenciar. E eu acho que a gente também tem que saber muito, principalmente nós cristãos, onde essa questão de valor e função se aplica. Principalmente a questão de função. Porque a questão de função, ela se aplica em dois ambientes. Dentro do casamento, dentro de casa, e dentro da igreja. Nessa ordem. Então, a partir do momento em que a gente não está dentro desses ambientes, não tem uma distinção de função. Porque isso é uma pergunta que eu recebo de muitas meninas. Então quer dizer que eu tenho, por exemplo, ser submissa a todos os meus amigos da minha igreja? Não tem. De maneira nenhuma não tem. Tem que ser submissa ao meu namorado? Pelo amor de Deus, não. Então, porque tá nessa cabeça, então, tipo, da distinção de valor e de função. As funções, elas são aplicadas dentro do ambiente as que a competem. Então, é dentro do casamento, dentro da igreja. Dentro do mercado de trabalho, não compete uma distinção de função. Dentro de um futebol, de um esporte, de um grupo de pessoas que são amigas, que não é uma igreja, mas que é um grupo de amigos, não cabe uma distinção de função. Então, ali é todo mundo igual, ponto. Então, qualquer tipo de diminuição pode caracterizar machismo, que é o que a gente também não pode anular pela raiva do feminismo, que é o que muitas antifeministas têm feito hoje, que anulam talvez a existência de um machismo só porque elas estão com raiva das feministas. Mas não é porque o feminismo está errado que o machismo deixa de existir. E que a gente, às vezes, deixa de ter falas machistas porque a gente cresceu num ambiente machista. E isso é uma verdade. A gente cresceu numa sociedade que é machista. Isso é verdade. Mas o problema não é porque a gente cresceu e vive em uma sociedade que tem que ser machista que a resposta está no feminismo. São coisas diferentes. Eu acho que é importante que os termos do debate sejam muito bem definidos, né? Você estava falando do termo igualdade há pouco tempo, os termos precisam ser muito bem definidos, porque hoje em dia, qualquer tipo de crítica por parte do homem à mulher, quase qualquer uma, é caracterizada como machismo. Então, sei lá, essa mulher não joga bola muito bem, não é uma boa profissional, machista. Essa mulher não faz isso bem, machista. Eu não sou machista. Então, a gente tem que evitar os extremos mesmo, e eu acho que é necessário uma coisa um pouco mais acadêmica, digamos assim,
para definir bem os termos, porque eu acho que muitas das coisas que são apontadas ou dadas o sentido denotativo de machismo não estão de acordo com a definição ou com o sentido conotativo de machismo. Então, acho que é preciso um pouco mais de cautela, assim, porque hoje qualquer coisa virou machista. Inclusive, já aconteceu, né, de em algum contexto eu ouvi uma pessoa chamando a outra de machista, eu interrompi e perguntei, ok, mas qual que é a definição de machismo? Qual que é o conceito de machismo? E a pessoa não fazia a mínima ideia do que responder, sabe? Então, você aponta tudo como machismo, mas você não sabe dar uma definição mínima de machismo. Existe alguma coisa meio inconsistente. Eu acho que se a gente fosse, então, aqui definir de alguma maneira o machismo, em poucas palavras, seria qualquer fala ou situação em que diminua o valor da mulher simplesmente por ela ser mulher. Então, por exemplo, você dizer essa mulher não é uma boa profissional porque ela desempenha a função dela errado, não é machismo. Você dizer essa mulher é uma má profissional porque ela é mulher, isso é machismo. Então, você pode dizer que a mulher ela não é boa em alguma coisa, mas você não pode dizer que ela não é porque ela é mulher. Só porque aí você está dizendo que o fato dela ser mulher diminui o valor dela em algum nível. Isso. Essa é a minha definição também. Considerar a mulher valorativamente inferior ao homem simplesmente por ser mulher. É a minha definição. Eu acho que a gente ainda tem, vou falar mais pelo Brasil, a gente ainda tem alguns estigmas presos na nossa sociedade que a gente não percebe, em que a gente dá essa desvalorizada na mulher, meio que inconsciente, sabe? Então, e até dentro da igreja mesmo também. Então, dentro da igreja, um exemplo para mim que é muito claro, eu já conversei disso com o Felipe algumas vezes, é que a ideia de que a mulher, ela, sei lá, ela estuda teologia, ela fez tudo isso, então ela vai trabalhar com as crianças. Não, eu não vou trabalhar com as crianças. E não porque eu acho que é um trabalho inferior, mas porque eu acho que é um trabalho tão difícil que precisa de alguém que queira e que seja extremamente especializado para aquilo. Então, mas a cabeça automática é, como trabalhar com o ministério infantil às vezes soa como um ministério inferior, então a gente só tem mulheres que dão aula lá, a gente não tem homens, deixa as mulheres fazerem. Isso pode ser como pode não ser machismo, vai depender muito da visão da igreja. Mas assim, dizendo por experiência e por vivência, a ideia é, tipo assim, é um trabalho menor, então a gente põe quem é menor para fazer. Então põe as mulheres para fazer e deixa os homens lidarem com adultos. Perfeito. Eu acho que a sedução de um movimento desses, na verdade, qualquer movimento que crie um grupo que é vítima, ele é tentador para a sociedade em geral hoje em dia, e isso eu tenho reparado bastante, e eu acho que isso seria um bom estudo de sociólogos junto com psicólogos de fazer, que a sociedade cada vez mais vai rumo a formar pessoas que preferem se vitimizar, jogar a culpa em outra coisa, outra pessoa, ao invés de melhorar. E eu lembrei disso quando você falou do movimento que tem pessoas que se vitimizam e tudo mais, e que é basicamente esse movimento mesmo. Você fez algo errado, ou você está sofrendo por algo, a culpa não é sua. A culpa é de outra pessoa, a culpa é da sociedade machista, opressora, cis-hétero, e você é só uma vítima dela. Você não tem nada o que melhorar, é o resto que... Mas, Fê, a gente nem precisa de um estudo sociológico e psicológico sobre isso, né? Isso já aconteceu em Gênesis 3. Não, mas eu digo isso para entender como... Eu acho que o ser humano, ele simplesmente, tipo assim, o ser humano ele já tem a tendência de querer colocar a culpa no outro e se safar. E de sair de vítima. A gente agora simplesmente conseguiu, na nossa geração, principalmente, criar grupos que façam isso juntos. E tudo que você faz em grupo é mais fácil. Sim, quando eu disse do estudo, eu quis dizer para ver o que hoje em dia mudou de antes. Porque antes, pelo menos, você tinha uma valorização da maturidade. Só que se o indivíduo ele está sempre colocando a culpa em outra pessoa, ele não está se desenvolvendo, ele está se mantendo na imaturidade. Eu acho que a pessoa se mantém imatura e eu acho que a pessoa se mantém fechada numa bolha, porque ela sempre vai ter de quem ouvir o que ela quer ouvir.
quando a pessoa fala, olha, você não pode opinar disso porque isso não é o seu lugar de fala. Se toda vez eu for aumentando quem não é o sim. lugar de fala, eu só vou E essa é a ideia, né? comigo. No final, foi algum teólogo que eu sigo no Twitter que falou isso. Mas em relação à própria teologia, né? Se é para você prestar atenção na sua própria timeline do Twitter, para ver se tem pessoas que discordam de você. Se tem alguma coisa lá que você lê que você não concorda. Porque se tudo que você lê você concorda, você simplesmente só se cercou de pessoas ao seu redor que concordam com você. Isso não quer dizer que não existam outras opiniões por aí sendo debatidas, você só escolheu ignorar. Então é a mesma ideia. Só complementando, eu acho que as ideologias fazem isso muito bem, porque muito do que é defendido hoje em qualquer tópico dentro desse contexto mais amplo de uma ideologia é defendido muitas vezes na base do grito e da força. Então, você não tem aquela abertura, mesmo que mínima, né? Deveria ser bem maior, mas mesmo que mínima, você não tem aquela abertura para, ok, vamos argumentar quais são as suas razões, quais são seus argumentos, suas premissas, qual é a sua conclusão. Não tem essa coisa de, olha, eu não apoio o feminismo por causa... Quando você tá no por causa, a pessoa já tá gritando com você e te rotulando. Então não tem esse, deixa eu escutar. É lógico, há exceções, mas a nossa geração hoje em dia, geralmente é isso, ó, você concorda, você não concorda, e se você não concorda, eu vou te rotular de determinada maneira, Sim. Independentemente do E isso para tudo, né? A gente acha que tem onde mais tem visto forte isso hoje na política. Você não pode ter uma opinião. Sim, até dentro do cristianismo, um debate entre... E entre posições teológicas e tudo mais, você não consegue chegar no por causa. Mas é porque as pessoas estão fechadas em querer estar certas. Eu preciso estar certo o tempo todo. E eu acho que isso foi uma coisa que a internet aumentou muito mais. A internet é uma bênção, mas nisso foi uma maldição, porque aumentou muito mais a necessidade de inflar o ego, seu próprio ego, e de eu estar certo o tempo todo. E se eu só me cerco de gente que concorda comigo, eu vou parecer estar sempre certo. Éder, falando tudo isso, a gente já comentou um pouco, mas agora a gente vai... Quero ver seus comentários especificamente sobre isso, que é como que um cristão deve reagir ao feminismo. Gente, o cristão, ele reage ao feminismo como ele reage a qualquer outra questão quando ele está lidando com uma pessoa que não é crente. Não adianta eu ficar batendo a cabeça com alguém que não é crente usando cosmovisão cristã, porque a cosmovisão cristã não faz sentido para ela. Eu sou pressuposicionalista. Ué? Então explica aí, porque o pressuposicionalista vai falar que o máximo que você pode fazer, mais ou menos, é jogar sua cosmovisão para outra pessoa. Então, eu nessa parte não vou dizer isso, porque eu entendo, até como alguém que já esteve dentro da outra cosmovisão, que para você inserir uma nova cosmovisão em alguém, a anterior precisa ser destruída. Mas destruir uma cosmovisão inclui destruir tudo que é mais de profundo e pessoal dentro de uma pessoa. Você destrói quem ela é. Eu lembro de chegar no nível em que eu acordava e eu não sabia quem eu era. Eu já era crente, eu já era salva, mas eu não sabia definir quem eu era. Então, porque eu tinha toda a minha cosmovisão quebrada. Então, você não consegue inserir uma dentro da outra. Você tem que tirar uma e colocar outra. Mas eu também entendo que a única pessoa que tem poder de tirar uma cosmovisão, seja ela qual for, para inserir a cosmovisão bíblica, é o Espírito Santo. Então, eu não vou, se um dia estiver conversando com uma feminista que ela não é cristã, eu não vou entrar com ela em assuntos de aborto, eu não vou entrar com ela em assuntos de igualdade, assuntos feministas em geral. Eu vou virar para ela e vou falar assim, olha, a gente tem opiniões diferentes sobre o assunto, eu penso diferente, eu posso te explicar o que eu penso e por que eu penso, mas eu vou pedir para que você respeite e eu vou te respeitar. E nisso esperar que ela aceite, e nisso esperar abrir uma porta para pegar o evangelho para ela. E no evangelho eu não estou falando de ideologia, no evangelho eu não tô o que você pode ou não fazer, o que você pode ou não crer. Eu estou falando de Cristo. A partir do momento que se ela se converter, e aí a cosmovisão dela for transformada por Cristo, eu um dia vou tocar no assunto do feminismo, num discipulado, por exemplo, digamos assim. Mas também não vai ser meu primeiro assunto. Num discipulado com um novo convertido.
Agora, se você está falando com uma pessoa que se diz cristã e feminista, e você sabe que a pessoa realmente tem um entendimento da Bíblia, do Evangelho e tudo mais, aí a conversa é um pouco diferente, mas eu acho que a conversa tem que ser muito do que a gente está fazendo aqui agora. Apresentar a realidade. Tipo assim, beleza, você é feminista? Não, eu sou. Mas só o lado bom da ideologia ou coisa do tipo. Não, então vamos conversar sobre a ideologia. Tipo, vamos trocar uma ideia sobre quem eram as teóricas, sobre o que elas falavam, quais foram os seus principais livros e tudo mais. É o que a gente falou, vai conflitar. Uma hora a pessoa vai ter que escolher um lado. Eu já vi gente escolher ficar com feminismo e não com cristianismo. É possível. Mas ela pelo menos foi consciente, entendeu? De que ela estava escolhendo uma coisa que agradava a ela. Exato. Já aconteceu também comigo algumas coisas. Eu acho que o ser humano tem essa tendência de forma geral, enquanto naturalmente pecador, né? E a gente tem que pedir graça ao Espírito Santo. Mas já aconteceu assim de forma explícita também, eu com uma pessoa falando sobre o tema do aborto, mostrar para ela, julgo eu, né, bem mostrado, nas escrituras, que era algo contrário às escrituras. A pessoa era cristã? Artigo, mostrei, peguei os dados. Cristã, reformado. Mostrei os dados bíblicos e tudo, fiz o que eu podia fazer. No fim das contas, a pessoa nem quis saber muito, assim, sabe? Nem analisou, só falou, a pessoa tá fechada, né? Eu tô também dizendo de uma pessoa que tá pelo menos aberta ao diálogo. São as diferenças, né, de pessoas para pessoas. Eu já tive as duas experiências. Eu também já tive uma vez em uma igreja, que eu falei ano passado, em época de pandemia, e a menina, ela abriu o microfone e ela começou a discutir comigo, assim, bravamente. E eu rindo, porque ela me lembrou, eu me vi muito nela, né, quando eu era mais nova. Então eu tive muita paciência com ela, respondi todas as dúvidas dela, só que eu via que ela realmente era cristã. Então eu falava para ela, biblicamente, onde ela estava errada. E ela chegou no final dizendo assim, tudo bem, você pode continuar falando, mas eu vou ficar com a minha opinião. Eu falei, tá bom. Continuei, terminei. Quando eu terminei, ela pegou meu Instagram e ela me chamou e a gente teve várias conversas bem longas. Porque eu vi que a cosmovisão dela estava sendo quebrada, mas eu também vi a cosmovisão dela sendo refeita em pequenas coisas. Então, acho que umas 2, 3 semanas depois, ela me mandou mensagem de uma foto de uma torta de limão que ela tinha feito, e ela falou assim, é a primeira vez que eu consigo cozinhar sem ter raiva de homem. E eu falei assim, cara, tá vendo? Nossa, pequenas coisas, eu não tô esperando que hoje você simplesmente entenda todo o conceito de submissão e seja completamente tranquila com isso. Porque você não vai ser. Mas talvez daqui a um ano você vai. Então, eu acho que a gente tem que ter todo esse cuidado quando a gente fala de falar com uma pessoa sobre qualquer tipo de cosmovisão que seja, porque a gente precisa entender muito bem o que é uma cosmovisão. Cosmovisão é tudo que uma pessoa é. E você não pode simplesmente querer quebrar tudo que uma pessoa é, virar as costas e ir embora só porque você disse a verdade para ela. A verdade tem que ser dita com amor, a verdade tem que ser dita com cuidado. Como diz meu pastor, coração do outro é solo sagrado. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, seja a pessoa cristã, seja ela não sendo. Porque mesmo que ela seja cristã, ela, no coração dela, ela está dividindo duas cosmovisões. E pelo visto, talvez a feminista esteja ganhando. Mas quando você tirar, ela ainda vai perder o chão. Então, precisa de cuidado. Perfeito. É bom salientar que quando, pelo menos eu, né, eu não sei a Bia, mas por essa última fala dela, ela também pretende a mesma coisa. Quando eu digo que ser cristão e feminista não é possível, eu não estou dizendo que se você se diz feminista, necessariamente você não é uma pessoa salva. Eu estou dizendo que existe algum tipo de inconsistência ou de incoerência, mas você pode ser salva, cristã, genuína, filha de Deus, etc., mesmo com essa incoerência ulterior na sua cosmovisão. Paulo, mais que isso, eu vou dizer que a maioria das meninas que se dizem cristãs e feministas ao mesmo tempo, elas são cristãs. E elas são mais cristãs do que feministas. Só que qual é a questão? Elas estão inseridas num mundo que é um mundo caído, e que é um mundo ruim, e que é um mundo difícil, e que elas procuram respostas para conseguir encaixar, e tipo assim, mas de tentar ajudar, de tentar lidar com isso. Porque talvez sejam meninos que trabalham nas suas igrejas e que veem a mãe das suas meninas sendo violentadas pelos pais, que são meninas que sofreram um abuso sexual e coisas do tipo. E elas falam assim, cara, eu queria fazer alguma coisa para ajudar. E elas não, às vezes, por falta de ensino bíblico, e aí a hora que eu sempre viro e digo que a culpa do feminismo é da igreja, porque a igreja não ensina e não faz o que deveria estar fazendo e cuidando
das pessoas como deveria estar cuidando, ela não enxerga isso dentro da igreja, mas ela enxerga isso fora. Ela não enxerga a ideologia, ela enxerga o que o movimento está fazendo. E aparentemente o movimento está cuidando daquelas pessoas. Então ela vai pensar, por que está errado se ela está cuidando? É porque ela não conhece a ideologia. Então, aí, às vezes, ela conhece a ideologia extremamente por cima, mas só porque ela simplesmente quer estar aliciada a alguma ideia de que ela está ajudando o próximo, ela se diz feminista. Mas ela não é. Ela não é. Na realidade, assim, o que é feminismo de verdade, ela não é. Se ela chegasse nas teóricas feministas dizendo que ela é feminista, ela não seria aceita pelas teóricas, pelo simples fato dela ser cristã. Então, eu acho que existem muito mais meninas que são realmente cristãs e menos feministas do que imaginam, do que realmente feministas. Mas elas usam um termo que é complicado, a gente volta naquela questão de usar os termos. Você não precisa do termo para defender o que é o certo e dizer que certa coisa está errada. Você não precisa da bandeira para isso. A Bíblia vai te dar todo o respaldo para você fazer isso. E falando na Bíblia, chegamos na nossa última pergunta. E eu queria que você explicasse, para finalizar, como que a Bíblia enxerga as mulheres. Ai, Felipe, você pegou aí a minha tese do meu mestrado, né? É muita coisa. Mas... Vamos lá. Você tem eu acho que minutos. sim. Eu acho que a gente tem que lembrar, sempre quando a gente fala da Bíblia, a gente tem textos históricos e a gente tem textos normativos. Então, existem coisas que estão na Bíblia e que são erradas e condenadas aos olhos de Deus. Então, a gente não pode tratar eles como uma verdade que Deus aprova, só porque elas aconteceram. E a gente precisa separar o que é norma. E o que é norma é aquilo que é estabelecido por Deus como lei, tanto no Antigo quanto no Novo. E aí essas são as que a gente valida. Então, quando a gente pega as normas, o que é normativo, então quer dizer, foi deixado por Deus, inclusive na própria lei de Moisés, que mesmo que não valha para a gente, existem morais, existem princípios morais que são aplicáveis no Pentateuco, a gente sempre vê Deus tendo um cuidado com a mulher, ainda mais no Antigo Testamento, que não era comum em nenhum outro povo ao redor de Israel naquela época. Então, quando a gente, o exemplo que eu sempre pego, assim, porque eu acho que grita muito forte para mim, primeiro é Gênesis 1, na própria criação, como Deus define a criação do homem e da mulher, colocando eles em valor no mesmo nível, no capítulo 1, mas no versículo 2, no capítulo 2, ele já define funções. Então, Deus mesmo faz essa separação, inclusive, de capítulos. Eu criei com um valor igual, funções diferentes. Uma coisa não está ligada na outra, as coisas não se tocam. São assuntos diferentes. E aí acontece também até para a própria lei de Moisés, todo cuidado com as viúvas. E isso se repete no Novo Testamento com a igreja, que tem que ter cuidado com as viúvas. Não era comum. Exato. O próprio ministério de Jesus com as mulheres, num todo, como Jesus tratava as mulheres. Quando você pega o Deuteronômio, se eu não me engano, é 18 ou 22, que são as leis de Israel em relação ao estupro. É o único caso em que apenas um lado morre, porque no adultério morriam os dois lados, mas no estupro morria apenas o homem. E a única coisa que valia para aquela lei para acontecer era a palavra da mulher. Então, se ela chegasse falando, eu fui estuprada, não teria um tipo de discussão. Aí a gente volta naquilo, mas isso não acontecia. Isso não acontecia, então, por causa do pecado do coração do homem, não porque Deus não mandou. São coisas diferentes. Se Deus mandou, é porque é a forma como Deus enxerga. Quando você pega vários textos de Paulo e de Pedro em relação à mulher no Novo Testamento, e em relação ao casamento, em relação à hierarquia na igreja, quem enxerga a liderança do homem como Deus valorizando o homem está tendo uma visão bem cega. Porque, na verdade, isso é um cuidado enorme com a mulher. Porque, assim, gente, Deus me livre eu ser pastor titular, sabe? É muito dor de cabeça. Então, Deus me livre toda a responsabilidade diante de Deus que os homens têm, da provisão espiritual, financeira e tudo mais que abrange a casa.
Ninguém está dizendo assim que ser auxiliadora é extremamente fácil, mas entre ser a auxiliadora e ser a provedora, eu fico com ser auxiliadora. Então, existe uma beleza e um cuidado na submissão que a nossa cultura perdeu porque não sabe o que é a definição de submissão, porque acha que submissão vai ser o cara manda e você obedece, sendo que na Bíblia é tipo, exatamente o oposto disso, mas que a submissão está ali uma parceria de cuidado e uma parceria de serviço, e que isso é uma bênção. Então, quando a própria igreja sendo retratada como a noiva de Cristo, então, Deus não tem problema de usar a figura da mulher sempre como uma coisa boa. E Maria, o Salvador poderia ter vindo ao mundo de 1 milhão de maneiras. De todas as maneiras que Deus quisesse, o Salvador poderia ter vindo. Ele escolheu uma mulher. Ok, eu acho importante ressaltar essas coisas, sobretudo a questão da submissão. E o esquecido, né? A gente tá falando provavelmente de Efésios 5, muitas vezes é mencionado que a mulher deve ser submissa, e isso seria não só evidência, mas a prova cabal, segundo alegam alguns, que a Bíblia é machista, desvaloriza a mulher, mas essas pessoas que esquecem de continuar lendo o texto e ver ali que também inúmeras funções e responsabilidades são dadas aos homens. Provedor, ser sacrificial, e honestamente eu faço coro com a Beatriz, assim, eu acho que se o homem, por exemplo, se a sua família está passando fome, o principal responsável não é a sua esposa, é você, homem. Se sua família está morrendo de fome, sei lá, o principal responsável é você, homem. Se entra um cara na sua casa que quer matar sua família, você tem o dever moral de ir lá e enfrentar esse cara, e de dar a sua vida se preciso for. Então os homens poderiam alegar, fazer alguma alegação análoga e falar, a Bíblia, então, desvaloriza o homem porque a vida dele não importa tanto, ele tem que sacrificar pela mulher. Então você vê como isso não encaixa, é muito fácil você pegar um texto e querer, com base nisso, já falar, então a Bíblia é assim, então a Bíblia é assim. Não, calma, ver o conjunto como um todo, ver essas coisas que a Beatriz falou e vocês verão que a mulher... E a gente mulher, tem que lembrar o que eu falei no começo sobre a história do feminismo, vale para a Bíblia está dentro de um contexto. Então, Efésios 5, quando... não foi escrita no vácuo. Paulo não escreveu aleatório Efésios 5, sabe? E ali, quando ele vira e fala para as mulheres serem submissas e honrarem seus maridos, mas ele vira e fala para os homens amarem suas esposas. Então, porque parece até que, de alguma maneira, o amor está intrínseco na mulher, que ela ama muito mais facilmente, e também porque naquela época o homem não amava a mulher. O casamento não era uma questão de amor. O casamento era uma questão de troca. Era uma questão de negócio entre famílias. Sempre foi, por muitos séculos foi. Então, Paulo está falando assim, não, gente, tipo, não é só uma troca. Você não compra a sua esposa e ela não é uma posse sua. Você é obrigado a amar. Aquilo, só de Paulo ter escrito aquilo e maridos amem suas esposas, foi revolucionário para a época de Paulo. Independente dela ser submissa, independente dela te honrar e te respeitar, você ama. E a mulher também, né? Independente dele cumprir os seus papéis, você é submissa, porque a sua submissão não é ao homem, a sua submissão primeiro está a Deus. Você ama a sua esposa não por causa dela, mas primeiro por causa de Deus. Você dá a sua vida por ela se for preciso, não por causa dela, mas por causa de Deus. Então, tem tudo isso. E isso que o Paulo falou, né? Ele, tipo assim, não leu o resto do texto, eu falo muito para as meninas, eu falo assim, vocês depois não vêm me reclamar que casaram com um cara ruim, se vocês não leram a continuidade do texto e escolheram errado. Porque a culpa é de vocês. Essa última fala da Bia é muito importante, tá? Isso deve ser muito levado em consideração, porque eu diria que o ser humano ele tem a incrível tendência de gostar daquilo que ele não possui, daquilo que ele não tem. Então, geralmente, os caras que são os caras que mais bíblicos, digamos, né? Mais de acordo com Efésios 5, são geralmente os caras mais dados, digamos. Eles não são tão babacas, né? Eu gosto de usar o termo babacas, alguma coisa assim. Geralmente, esses caras tendem a ser um pouco desvalorizados e preteridos por uns caras mais menos cristãos, digamos, né? Só que depois, quando o casamento dá alguma coisa errada no casamento, essas mesmas mulheres vão reclamar dos homens, nossa, mas nenhum homem presta, e vão reclamar com Deus, como se Deus fosse o culpado da escolha que ela teve. Quando, na verdade, ali ela talvez tenha dispensado vários bons homens durante a vida dela, casou por um cara que não era grandes coisas e talvez nem mostrava grande afeto por ela, justamente por causa dessa coisa de a gente valoriza o que não tem. Então,
Isso é muito importante, ok? Antes de reclamar com Deus, exatamente. Assim, eu entendo que no casamento algumas fazendo. coisas, você só descobre certas coisas da pessoa no casamento, isso é verdade, mas existem outras que você já tem como saber antes. Exato. Então, se o cara vai ser líder, a maioria, se o cara vai ser líder, a maioria, né? Casamento, como, cara, meu pai falava isso pra mim sempre, né? Olha como o cara trata a mãe. Como ele trata a mãe, é a forma que ele vai tratar você, só que pior. Né? E é exatamente isso. Pô, você consegue ter todas as visões do namoro, então se você ainda assim sabia que o cara já fazia tudo isso com você no namoro, por que você acha que o casamento vai mudar ele? Não vai. Ou tá namorando com um cara que não é crente, depois tem filhos e ele não quer deixar levar para a igreja, poxa. E foi uma escolha sua, não de Deus, exatamente né? isso que o Paulo falou, não venha botar a culpa em Deus. Certo. Vamos encerrar agora. Mas muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Heather, por ter vindo. Muito bom. Vamos nos despedir. Então é isso. Tchau. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tchau. Tchau, tchau.